Good afternoon, everyone. We have another seminar today, the number 10 in the isotope hydrology seminar series. And today I have the pleasure to introduce Dr. Didier Gatzmans. I had been a colleague of Didier for several years, so it's a great pleasure to have him as part of this seminar. So before we get started, I really want to introduce Didier to everyone. So he's a geologist by the Sao Paulo State University, and also he holds a PhD in geosciences and environment from the same university. He worked during more than 15 years for several drilling companies in different geological settings of Brazil and Uruguay. And he is now a research 2A at the UNESCO Rio Claro campus, and he is the coordinator of the Laboratory of Hydrology and Environmental Isotopes. He worked as a consultant for the International Atomic Agency as well, and his research focuses on hydrogeology, of course, isotopic measurements, hydrogeochemistry, and water resources management. He was also the coordinator of the postgraduate program in geosciences and environment at UNESCO Rio Claro. And he has been doing a lot of great work across Brazil. And now I think he's going to give us a short story of his career. And so thank you, Didi, for accepting this invitation, and the floor is all yours. Thank you, Ricardo, for the presentation. Boa tarde a todo mundo. Good afternoon. Buenas tardes. And I will share my presentation here. I forgot to mention that Didier is fluent in many languages, but to be fair, I think he is going to be presenting in Portuguese with a really slow Portuguese. Everything I think is in English. So I think it's fair that we actually allow the people from Brazil to actually present in their own language. So I think that should be totally fine. Okay. Vou apresentar em português, então, e se houver algum problema, por favor, digam que eu posso mudar a língua. Eu acho que como é um seminário latino-americano e agora acho que o Brasil faz parte da América Latina, então é importante também ter essa variação de línguas e essa possibilidade também de apresentar ou conversar em português. Então, a ideia dessa apresentação é um pouco apresentar tudo que eu já participei ou fiz durante essa carreira, as pessoas que foram importantes e alguns resultados de projeto envolvendo a utilização de isótopos ambientais aqui no Brasil. Algumas outras linhas de pesquisa que eu desenvolvo no laboratório também não necessariamente envolvem métodos isotópicos ou técnicas isotópicas, mas envolvem outras formas de quantificação de balanço hídrico. Então, a agenda para hoje basicamente é uma apresentação do laboratório, do LARIA, que é Laboratório de Recursos Hídricos e Isótopos Ambientais, e as principais linhas de pesquisa, e contar um pouco do desenvolvimento da minha carreira. Nos primeiros passos no Projeto Guarani, não vou dizer que foi no século passado, mas foi muito perto dele. Depois apresentar alguns estudos envolvendo águas subterrâneas, uma linha de pesquisa bastante estabelecida, ou muito bem estabelecida no laboratório, que é a de chuva, alguns estudos envolvendo águas superficiais e suas interações com a precipitação, alguns projetos que estão em andamento e provavelmente vão ter resultados apresentados à comunidade científica em breve,
e algumas lições e as perspectivas futuras que eu enxergo para a hidrologia isotópica ou para a aplicação de isótopos em território brasileiro. Bom, inicialmente contando um pouco, o Ricardo já fez a apresentação, mas contando um pouco quem eu sou. Eu me formei em geologia, sou geólogo de formação, mas hoje me considero um geocientista. Em 1987, eu era muito mais jovem, muito mais bonito, um pouco mais magro do que eu sou hoje, mas é interessante olhar que é uma turma onde só existia só houve uma geóloga formada nessa turma. A maioria dos estudantes na época eram homens, e eu nunca quis trabalhar na área de recursos hídricos. Eu sempre pensei em trabalhar com mineração, mas o caminho da vida me levou a trabalhar em muitas companhias de perfuração em vários locais do Brasil, inclusive fora do Brasil. Conheci muitos contextos geológicos diferentes, e algo muito importante que eu carrego desse período de perfuração é a possibilidade, ou foi o fato de ter convivido com as pessoas e entender que a profissão e trabalhar com água e em busca de água, você está propiciando o bem-estar das populações que vão utilizar esse recurso. Então, esse lado social também foi muito importante na minha formação. E desde 2002 eu retornei então à universidade e venho trabalhando em diversos projetos para entender um pouco o ciclo hidrológico usando diversos tipos de traçadores químicos, gases nobres, datação, traçadores, enfim, traçadores químicos e isotópicos, e também métodos tradicionais da hidrologia. O nosso laboratório, o LARIA, o Laboratório de Recursos Hídricos e Isótopos Ambientais, ele foi criado oficialmente em 2017. Ele já existia, mas a partir do momento que o número de alunos e as pesquisas começaram a se avolumar, foi possível, então, estabelecer essa estrutura como um laboratório. Uma coisa bastante interessante, e eu acho muito importante mencionar, é a questão da interdisciplinaridade desse grupo de pesquisa. São geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, físicos, ecólogos e meteorologistas que interagem para produzir conhecimento a respeito da água e como melhor utilizar ela. Então, o Ricardo já apresentou que os mais importantes tópicos de pesquisa envolvem a hidrogeologia, a hidrologia isotópica, a hidrogeoquímica e a gestão de recursos hídricos. Mas, basicamente, o nosso interesse sempre foi entender como a água se move, porque se a gente entender como ela se move e como ela se desloca dentro do ciclo hidrológico, nós temos condições de fornecer respostas para os gestores para uma melhor utilização da água. E essa também é um pouco uma missão do laboratório, que é tentar colocar a aplicação de técnicas isotópicas dentro do cesto de possibilidades de estudos como uma ferramenta complementar para a gestão integrada de recursos hídricos, que são grupos diferentes. Esses são alunos que já terminaram, só sobra o Vinícius aqui, que continua até hoje, mas são momentos que a gente passa na universidade. E a partir de 2024, o laboratório, então, começou a se equipar. Inicialmente foi adquirido um cromatógrafo iônico. Recentemente, há um ano, nós recebemos um recurso da
da FINEP, que é uma agência de fomento do governo brasileiro, para adquirir o nosso picarro, ou seja, isso foram praticamente 10 anos, ou mais de 10 anos, realizando pesquisa sem ter um laboratório próprio, e finalmente, no ano passado, nós recebemos um ICP-OS, que permite ao laboratório também fazer determinações de metais em concentrações traço e semitraço. Esse laboratório é um laboratório de características multiusuário, ou seja, ele também presta serviços à comunidade, me coloco à disposição de todas as pessoas aqui presentes para, se necessitarem realizar algum tipo de análise, me contate para a gente poder, então, conversar. Um pouco a timeline do que aconteceu na minha carreira e um pouco o que eu vou apresentar hoje, né? Eu, por vir da área de perfuração de poços e um pouco de consultoria em hidrogeologia, comecei meu doutorado, meu PhD, estudando o aquífero Guarani entre 2002 e 2007. E foi bastante interessante porque as coisas acontecem no tempo e na hora que tem que acontecer. Em 2007, 2008, estavam começando as tratativas para implementar o projeto Aquífero Guarani, que é um projeto GEF, do Global Environmental Fund, do Banco Mundial. E durante o meu doutorado, existe uma pessoa que eu acho que foi fundamental, e foi fundamental ter assistido um curso dele, que é o professor Ramon Aravena, hoje ele já está aposentado, porque ele me abriu a possibilidade de usar os isótopos. Eu tinha feito algumas análises isotópicas dentro do Guarani, mas eu não estava contente com chegar à conclusão que as águas tinham origem meteórica, ou seja, eram águas de chuva que tinham recarregado. E fazer o curso do Ramon foi fundamental exatamente para entender um pouco e aprender um pouco o mundo que os isótopos permitem. Bom, do meu doutorado e do projeto Guarani, então, os primeiros artigos foram publicados em 2010. Em 2012, em 2011 eu fui contratado. Em 2012 nós iniciamos as coletas, integramos a GENIP, começamos a coletar a precipitação em escala mensal e depois em escala diária em 2014. Em 2012 veio o primeiro grande projeto ainda voltado para a hidrogeologia, mas já com aplicações isotópicas. E em 2013 eu tive o primeiro projeto junto com a Agência Internacional de Energia Atômica. Foi quando eu conheci o Ricardo e desde então a gente tem uma parceria muito grande, que foi um CRP voltado à precipitação. A partir de 2014, as linhas de pesquisa se consolidam. Então, em 2015, vem um novo projeto FAPESP, já pensando na integração água superficial, água subterrânea. Em 2011, eu tenho a posição de pesquisador aqui na Unesp. E acho que a fase final da consolidação vem em 2017, com um número de alunos produzindo trabalhos já bastante grande, e esse grupo de pesquisa, então, ele se estabelece. Quando a gente começa a crescer, vem a pandemia de Covid-19, e se iniciam alguns projetos interessantes, a GENIR, a rede isotópica em rios, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, e se iniciam também os projetos em parceria com pesquisadores na região amazônica, que são bastante relevantes. É o projeto ATO, o projeto FAPESP e FAPEAN. E em 2023 e 2024, então, o laboratório já consolidado, com uma boa produção científica, a gente consegue finalmente a infraestrutura necessária para implantação ou para
ser independente em termos analíticos para a realização das pesquisas. O português está claro ou querem que eu mude o idioma? Ok. That's okay, Didier, you're fine. That's fine? Ok. Bom, os primeiros passos, então, estão relacionados ao sistema aquífero Guarani. Já vem um aquífero no qual eu já tinha trabalhado perfurando poços em diversos locais. E o projeto Guarani e a minha tese ajudaram a consolidar isso. Então, o aquífero Guarani está localizado na porção centro-sul do continente sul-americano. Tem um fluxo centrípeto, ou seja, toda a água é direcionada para o centro, e ainda existe uma grande discussão para onde essa água sai. E os primeiros trabalhos têm um foco bastante geoquímico e foram usados, então, isótopos estáveis e isótopos de carbono exatamente para entender a evolução geoquímica e os processos diagenéticos associados às rochas que constituem esse aquífero. E o que a gente observa é que existe uma semelhança entre processos geoquímicos com a presença de cimento carbonático, ou seja, de calcita como cimento nas rochas, e isso está associado a uma evolução constante do delC13, que é mais empobrecido nas áreas de afloramento e se torna mais enriquecido em direção ao centro da bacia. E tudo isso associado, então, esse enriquecimento progressivo associado à precipitação de cimento carbonato. E, por outro lado, também foi uma primeira tentativa de entender as questões climáticas usando isótopos estáveis. Então, temos aqui águas mais próximas, mais enriquecidas e águas mais empobrecidas, e foram feitas algumas tentativas de reconstituição de temperatura com base nessa composição isotópica, e a partir daí a gente começa, a própria comunidade começa a discutir um pouco se essas águas foram recarregadas num sistema ou em um momento mais frio do continente ou mais chuvoso, porque efeito quantidade ou efeito temperatura, essa era a discussão. O Roberto fez um trabalho excelente com reconstituição de paleoclimática usando gases nobres, e acabou sendo... A primeira pergunta está aqui, e depois a ciência evoluiu para responder essa pergunta. Durante o projeto Guarani, e isso já era um pouco sabido, existia uma grande incerteza em relação aos tempos de residência dessas águas. A gente tinha valores muito baixos de carbono 14 na porção central e valores muito elevados aqui, e não sabia exatamente se essas águas realmente tinham os 40 mil anos que todo mundo alardeava. Em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica, foram feitas, então, as primeiras coletas e determinações de tempo de residência usando o criptônio 81. Deixa eu ver se isso vai funcionar aqui. Esse é o processo de extração dos gases da água usando esse equipamento. O gás era armazenado em cilindros e levado, então, para purificação e posterior determinação de isótopos das concentrações de criptônio 81. E aqui aparece uma segunda pessoa muito importante ao longo da minha carreira, que é o Dr. Luiz Araguaz, que eu acredito que todo mundo conheça. Por que ele foi importante? Durante o primeiro CRP, quando eu comecei a trabalhar, a gente já se conhecia, e eu comecei a trabalhar com
me interessar por estudos com precipitação, ele falou, olha, agora você vai ter que escolher entre águas subterrâneas e precipitação. E ele sempre foi um apoiador, quem conheceu ele sabe que ele sempre foi um entusiasta e um apoiador da pesquisa na América Latina. Então, eu devo muito do que foi feito ao Dr. Luiz Araguás. Bom, os resultados desse projeto, eles mostraram que as águas do aquífero Guarani podiam alcançar até meio milhão de anos, em alguns lugares até um pouco mais, sendo muito mais velhas, então, do que inicialmente se previa. Como consequência dessa experiência, meu primeiro projeto de pesquisa foi entender um pouco um segundo aquífero que está relacionado à região onde ocorre o aquífero Guarani, aqui essa porção aqui, que está associado aos basaltos. Acima do aquífero Guarani, nós temos uma camada muito grande de basaltos, que são essas rochas aqui, e eu realizei 2 projetos, então, um aqui no estado de São Paulo e um outro na região de Foz do Iguaçu, em parceria com um pesquisador da Universidade Federal do Paraná, aqui de Curitiba. Basicamente, os basaltos, acho que todo mundo conhece, são rochas vulcânicas que são depositadas em camadas, e essas camadas podem conduzir água em algumas regiões específicas, especialmente de base e topo de derrame, e existe também alguma conexão entre essas zonas que a gente chama de interderrames. Foram utilizados, então, isótopos estáveis e feita a datação com isótopos de carbono para entender um pouco a questão do tempo de residência e também da movimentação da água e a evolução geoquímica das águas nesse tipo de aquífero. Qual a importância de se conhecer a geoquímica e a movimentação da água dentro de aquíferos basálticos? Hoje, são as rochas mais importantes para sequestro geológico de CO2, porque elas são altamente reativas. Então, é importante que essas rochas ou esses aquíferos sejam muito estudados. E nessa região aqui do Paraná, então, basicamente foram feitas campanhas sazonais e que se observa que não existe uma variação sazonal, ou seja, os isótopos não indicam que o fluxo ou a taxa de renovação desse aquífero seja muito rápida, mas existe sim uma variação espacial que está diretamente relacionada à topografia da área e às linhas de fluxo. Então, fluxos mais rasos apresentam composições isotópicas mais enriquecidas e fluxos mais profundos e composições isotópicas mais empobrecidas e que posteriormente foram comprovadas com datação de carbono 14, que indicou tempos de residência de até 10 a 12 mil anos para esses fluxos mais profundos. Um outro aquífero que foi trabalhado foi o aquífero Tubarão. Esse aquífero está na base do aquífero Guarani, então as rochas que constituem o aquífero Guarani estão aqui, e esse aquífero ele é bastante utilizado nessa região próxima a Rio Claro está aqui, e existe um número muito grande de poços e uma utilização um pouco descontrolada dessas águas. Existe rebaixamento de níveis, é um problema de gestão de recursos hídricos. E foram usados também ferramentas geoquímicas e de datação para entender um pouco essa questão dos tempos de residência. E o que a gente viu é que as águas variam bastante, desde águas recentes até águas muito antigas, mas praticamente todas, as mais antigas, concordando com o fluxo regional
dessas águas. E um modelo foi mais ou menos proposto, também se associa aos isótopos estáveis, águas mais recentes, com assinaturas isotópicas muito próximas da média da precipitação atual, e águas mais antigas com temperaturas muito, ou composições isotópicas muito mais empobrecidas. Uma outra aplicação, voltando ao aquífero Guarani, um pouco no sentido de entender as conexões entre os aquíferos basálticos, que é acima do Guarani, e os aquíferos abaixo do Guarani, foi publicado em 2022 pela Carolina Quadio, que recentemente recebeu o seu título de doutora em geociências. E com esse trabalho a gente, então, conseguiu, observando essas assinaturas isotópicas, entender as contribuições e, usando um modelo de mistura bayesiano, calcular as contribuições de cada um desses reservatórios para a composição das águas do Guarani, do sistema aquífero Guarani. Uma outra linha de pesquisa bastante importante e que já tem, eu acho que aqui temos praticamente 10, 11 anos de observação em escala diária da precipitação, são as coletas. Então, basicamente, a gente tentou entender um pouco, acho que essa é uma figura bastante clássica, né? Nós iniciamos e continuamos coletando amostras em escalas mensais para entender os grandes processos ou os grandes fenômenos de transporte de vapor e as figuras climáticas que estão associadas a ela, em escala diária para entender os processos de menor escala temporal e espacial, e alguns estudos em intra-evento, exatamente para entender a formação das chuvas ou o processo de convecção aqui na região de Rio Claro e, mais recentemente, na Amazônia também, num trabalho que está sendo conduzido pelo Vinícius e que está em fase de revisão para a submissão. Então, esse conjunto de observações, ele nos ensinou uma série de lições. Basicamente, aqui estão os nossos Palmex instalados. Esse é o primeiro artigo que já fala das coletas diárias e os controles atmosféricos regionais que governam ou que atuam sobre a variação da composição isotópica. Basicamente, existe uma variabilidade interanual, ou seja, de ano a ano, a equação ou a regressão utilizada vai indicar diferentes inclinações e interceptos de axes que estão associados a diversos fatores. Existe claramente uma variação sazonal em termos mensais, mas existe uma diferenciação muito grande entre a composição isotópica do período seco para o período chuvoso, como a gente pode ver aqui nessa distribuição. E toda essa variação ela está associada exatamente aos grandes fenômenos de transporte que atuam. Então, na época mais seca, você tem as frentes frias, a alta do Atlântico Sul está um pouco mais perto do continente, você tem os jatos de baixo nível e a ITCZ que está um pouco, a ZCIT que está um pouco, a ITCZ que está um pouco acima. Quando a ITCZ desce, você tem a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma banda de umidade que transporta muita umidade da Amazônia. A gente sabe que não necessariamente vem toda essa umidade da Amazônia, mas ela também passa muito pela região central do Brasil. E continua uma atuação dessas frentes frias que vai
proporcionar essa variabilidade. Passando para a questão intra-eventos, foram coletadas amostras, então, entre 2019 e 2021. Esse é o doutorado do Dr. Vinícius dos Santos. Foi muito afetado pela pandemia da Covid. A gente teve diversas dificuldades de acesso ao campus para fazer as coletas, mas eu acredito que, dentro das condições, isso tudo foi muito bem desenvolvido por ele. Foram publicados dois artigos, um na Geophysical Research Letter, exatamente para tentar entender um pouco a questão da formação das convecções em áreas um pouco mais continentalizadas da região aqui do Brasil, e também um estudo muito voltado para a compreensão da variabilidade isotópica. Para isso, basicamente, algumas coisas bastante importantes definidas foram a situação em que a convecção está e como isso se reflete em alguns parâmetros, como a temperatura de brilho da nuvem. E também foram utilizados, olhando de cima para baixo, então nós usamos o satélite GOES para entender esse brilho, essa temperatura de brilho, e de baixo para cima, um microradar também para entender um pouco essa passagem das chuvas convectivas para as chuvas estratiformes. Esses são alguns resultados publicados nesses dois artigos. A gente vê os sistemas, como eles se formam quando a gente olha o radar, e qual é a variabilidade ou a variação temporal da composição isotópica dessas chuvas. Atualmente, uma aluna de mestrado, a Amanda, ela está revisitando esses dados. Agora a gente tem mais de 10 anos de informação, são mais de 900 amostras diárias. Ela está fazendo um trabalho de validação dos resultados, comparando os resultados das amostras diárias, ponderando para verificar se eles são compatíveis com os resultados das amostras mensais. E a gente está vendo que existem alguns problemas ao longo do período, provavelmente problemas analíticos ou de armazenamento das amostras ainda está sendo avaliado, que talvez invalidem a utilização de algumas informações que foram coletadas nesse período. Ela também está trabalhando com a reconstituição das trajetórias, usando o high split, e as variações sazonais interanuais. E também as variações diárias observadas ao longo dessa série temporal. Um outro trabalho importante em relação à chuva foi desenvolvido pela Rafaela. A Rafaela esteve com o Ricardo em Arlington fazendo um estágio, uma passantia por 6 meses, e ela analisou, então, a composição isotópica em escala diária na região amazônica. E a gente consegue observar que existe uma variabilidade nessa composição associada à origem ou às trajetórias desse transporte de umidade. Esse trabalho está em processo de avaliação na Hydrological Process. Ele já foi aceito na primeira revisão, já foi enviada a revisão, e eu espero que em breve ele seja publicado, porque ficou um trabalho realmente muito interessante e muitas coisas novas em relação à região amazônica e à região equatorial, que podem conversar com trabalhos na Colômbia ou mesmo na Costa Rica, em função dessa oscilação da zona de convergência intertropical.
Um segundo projeto, então, aprovado tanto no CNPq, que é uma agência nacional de fomento, quanto na FAPESP, a gente buscou entender um pouco essa questão da interação entre águas superficiais e águas subterrâneas numa pequena bacia aqui do estado de São Paulo. Então foram coletadas amostras de chuva, amostras do rio e, por sorte, a gente tinha uma condição excelente para coletar uma amostra em uma nascente e com alta frequência. E, bom, se observa claramente a dispersão da água da chuva, a água subterrânea é um pouco mais próxima, mas os diferentes fluxos podiam ser identificados. Então, águas de um poço mais profundo, um pouco mais empobrecidas do que as águas da surgência ou dessa nascente, do que as águas superficiais, mostrando, então, essa conectividade entre a atmosfera, águas subterrâneas rasas, profundas e os rios. Esses dados foram retomados, então, num segundo momento, pelo aluno Marcelo Donadelli, ele recentemente terminou o mestrado dele, e observou, fez uma análise temporal e tentou fazer, então, um balanço isotópico usando um modelo de mistura para ver as taxas de contribuição da chuva para a água superficial e para a água subterrânea da nascente e para a água subterrânea do poço. Aqui a gente tem uma série temporal, então, de praticamente 5 anos de observação, e as conclusões que ele chegou foram que as contribuições da chuva para essa nascente eram muito menor do que as contribuições dos fluxos regionais mais profundos, uma média 80% para 20%. Esse trabalho ele teve uma repercussão bastante importante na mídia aqui no Brasil, e isso colocou em discussão um pouco a questão. O Brasil passava por um momento, a região Centro-Sul passava por um momento de crise com baixas taxas de precipitação, e a manchete que foi vendida foi que a chuva não era suficiente para repor toda a água que era consumida do aquífero Guarani. E não, a ideia do trabalho nunca foi essa. Mas eu deixei um pouco isso se alugar, apareci em telejornais nacionais, exatamente para alertar as pessoas de que nós precisamos, primeiro, avaliar essa questão de disponibilidade hídrica e não pensar que nós vivemos numa condição de abundância hídrica, e também para colocar um pouco essa questão dos isótopos dentro da pauta da gestão de águas subterrâneas. De fato, a chuva não é capaz de repor toda a água que é consumida, até porque a gente viu que as águas subterrâneas no aquífero Guarani são águas bastante antigas. Mas eu acho que o alarmismo científico ele pode ser feito de maneira a alertar as pessoas de que alguma coisa alguma medida tem que ser tomada. Passado esse período, nunca mais se falou sobre esse problema. Também existe essa questão. Então, realmente, isso é fato ou é fake, né? Bom, em termos do que ainda está em andamento, hoje nós temos um projeto que está associado à GENIR, que é um projeto na bacia do Rio São Francisco, e o Serviço Geológico estendeu algumas coletas isotópicas para a bacia amazônica. Esse é um trabalho local aqui, houve alguma informação isotópica, mas eu não vou apresentar. O isoato da região amazônica, as torres ATO são as torres de as torres altas da Amazônia, com 350 metros, e que são torres equipadas para
levantamentos micrometeorológicos e também existe um levantamento, ou existem coletas de amostras de chuva e de vapor em parceria com o Max Planck nessa região. Recentemente, e através do qual eu consegui a aquisição do Picarro, um programa um projeto ISOTRACK para entendimento das ações ou da importância ou das modificações feitas pelas cidades dentro do ciclo hidrológico. Esse é um projeto que está em andamento. E um monitoramento isotópico de 3 aquíferos, três aquíferos aqui no Nordeste do Brasil, que está se encerrando agora, com alguns resultados bastante interessantes. Aqui existe um monitoramento de longo termo de muitas amostras para isótopos estáveis e também datação de isótopos de carbono. E, a partir desse projeto, um segundo projeto foi aprovado para a compreensão um pouco das condições de recarga e determinação de paleotemperatura, usando gases nobres nessa região também, que também está em andamento. Então, em termos do primeiro projeto, o projeto da rede de isótopos em rios, que teve o Rio São Francisco como o primeiro rio monitorado. É interessante a gente olhar, bom, primeiro, as nascentes estão dentro de um parque nacional, o lugar é maravilhoso, quem vier ao Brasil eu recomendo que vá visitar. E essa água ela é utilizada, então, para geração de energia elétrica. Existe um aquífero aqui que é muito importante do ponto de vista agrícola, uma produção agrícola muito forte. A região estuarina também tem problemas ambientais um pouco sérios, porque foram implementadas diversas barragens ao longo do rio que diminuíram o fluxo, o aporte de sedimentos. Aqui existia um delta, esse delta foi destruído pelas correntes marinhas e existe um ingresso da água do mar para dentro do rio. Então, o que os isótopos contaram um pouco para a gente? Bom, existe claramente uma relação entre um empobrecimento isotópico para as regiões mais altas, um enriquecimento associado a uma evaporação muito grande, com uma diminuição de diéxis, exatamente causado pelo grande número de barragens que tem aqui. Quando a gente chega aqui próximo à descarga desse aquífero importante, existe uma pequena depressão e nós chegamos à proximidade da foz do rio com valores isotópicos próximos a zero, o que, além da salinidade da água, pode confirmar essa questão do avanço do nível do mar. Essa é uma foto, então, esse é o projeto das Torres Ato. Essa é a torre, ela tem 350 metros de altura. E o Max Planck vem coletando amostras de vapor em 5 níveis, do solo até 79 metros. Então, toda essa parte aqui, de 0 a 24, está abaixo do nível da copa das árvores, e esses 2 níveis estão acima da copa das árvores. E a gente esteve lá e coletou algumas amostras em alta frequência para comparar os resultados com os dados de vapor. E também, aproveitando os dados de micrometeorologia produzidos pela torre, uma compreensão do papel da floresta na recirculação desse vapor e também o papel do transporte de larga escala, trazendo vapor a partir do oceano. Bom, o ISOTRACK, então, é um projeto que começou há um ano atrás, basicamente é entender
os caminhos da água em áreas urbanas. A cidade que foi escolhida, ou a região que foi escolhida para a realização do projeto é a minha cidade natal, Araraquara. Ela tem algumas características interessantes, porque ela está, ou ela é abastecida por distintas fontes, parte da cidade é por água superficial, parte por água subterrânea, e ela tem 3 aquíferos estratigraficamente colocados. Então, o aquífero Guarani, o aquífero Serra Geral, que são os basaltos, e um aquífero superior. E, a ideia é entender um pouco também como a cidade contribui para as descargas nos cursos d'água, para produzir políticas públicas de preservação e conservação de água e melhoria da disponibilidade hídrica. Foram feitas já 2 campanhas e claramente dá para observar que a água da chuva ela tem uma variabilidade composicional muito grande, mas que nós conseguimos inicialmente distinguir as águas de torneira, tap water, as águas superficiais e as águas subterrâneas. Lógico que isso vai ser melhor desenvolvido ao longo do projeto. Tem uma aluna, a Jennifer, que está à frente desse projeto. Finalmente, esse projeto de monitoramento isotópico são 2 grandes aquíferos. O primeiro é a Chapada do Apodi, que tem como característica também ser um aquífero transfronteiriço dentro do território brasileiro. Ele é compartilhado por 2 unidades da federação, e o aquífero, os aquíferos da Bacia do Arari. Então, basicamente, a ideia inicial era tentar identificar, a partir de isótopos, a existência de recarga, a determinação dos tempos de residência, e como esse projeto foi feito para uma companhia de gestão de recursos hídricos, incluir essas técnicas isotópicas em políticas de gestão de recursos hídricos. Isso ajudou muito a gente entender um pouco a movimentação da água dentro dessas bacias. Paralelamente a esse, está sendo desenvolvido esse projeto do CNPq que eu comentei, no qual até outras técnicas estão sendo desenvolvidas. A ideia é que a gente consiga determinar os tempos de residência, basicamente nessa área aqui, usando o Kryptônio 81 também, espero conseguir fazer isso. Bom, basicamente, o que foi produzido em termos de conhecimento, os poços apresentam uma variabilidade sazonal muito pequena, está dentro dos limites dos limites de detecção dos laboratórios. Então, não existe, ou se existe recarga, ela é muito pequena. A gente enfrentou alguns problemas em relação a técnicas analíticas. Esses dados, essas amostras não foram analisadas aqui no laboratório, mas sim no laboratório parceiro. E o que a gente vê a partir dessa datação com carbono 14 é que existe uma mudança climática importante que atingiu a região nordeste do Brasil. E mapas de distribuição de isótopos estáveis também estão sendo processados. Bom, em termos de lições aprendidas ao longo desse tempo, eu acho que a mais importante é uma lição um pouco óbvia, que isótopos da água é uma oportunidade, ou eles nos dão uma oportunidade única de entender um pouco, de uma maneira holística, essa questão da circulação da água dentro do ciclo hidrológico. E isso vai um pouco, uma resposta que eu depois encontrei o Luiz Araguaz várias vezes e falei, olha, eu acho que existe a possibilidade, existe vida além da chuva e além das águas subterrâneas, e isso vai um pouco na questão de entender a gestão integrada de recursos hídricos, ou seja, não só a chuva, não só os rios, não só a água subterrânea, mas um pouco tudo.
Eu acho que essa é o grande desafio de todas as pessoas que trabalham com isótopos, é incluir ela dentro de políticas públicas para a gestão de recursos hídricos, e você só consegue alertar as pessoas quando você diz ou quando você fala que essa água leva um determinado tempo para ser recomposta. Eu acho que essa questão de tempo é bastante importante para convencer os gestores da necessidade de aplicação de técnicas isotópicas. A comunicação científica ela é fundamental. Eu acho que isso é uma lição que não aprendi ainda, mas ela vai vir com o tempo. Eu acho que existem pessoas que estão melhor sucedidas em relação a isso. Quando a gente fala de monitoramento contínuo, seja de chuva, seja de águas subterrâneas, nós temos problemas de recursos, nós temos problemas de infraestrutura laboratorial e existem problemas também de estabelecimento de parcerias quando você precisa de pontos de coleta que são administrados por terceiros. Então, esse é um problema. A checagem de dados ela é muito importante, principalmente na chuva. Eu acho que fazer esse double check com amostras mensais e diárias, por exemplo, a gente aprendeu muito nesses tempos recentes da importância, né? E como qualquer ferramenta, ela não é exclusiva. Para entender a circulação das águas subterrâneas, a gente está vendo que cada vez mais a combinação de técnicas tem que ser, ou de traçadores tem que ser implementada para a gente ter uma boa ideia. E, bom, eu acho que isso é uma outra coisa que eu aprendi ao longo desse tempo todo, é que existem muitos amigos e a colaboração é fundamental. Eu acho que o Ricardo é uma pessoa que encara bastante essa missão de fazer com que as colaborações e as parcerias existam para que todo mundo possa crescer junto. E também é importante essa diversidade de conhecimento, não só geólogos, não só meteorologistas, não só químicos, não só ecólogos, não, todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Os próximos passos, por sorte, eu vivo num país continental, então as possibilidades de novas pesquisas são enormes. Existem muitos aquíferos que não foram plenamente explorados, existem muitos processos atmosféricos de escala continental que precisam ser melhor compreendidos. Eu acho que, nesse sentido, a retomada da GENIP pelo Serviço Geológico é um passo importante, mas existe toda a questão da deforestação da Amazônia, como isso vai impactar sobre o clima. Existe a questão da conversão do uso da terra, como isso vai impactar sobre o clima. Finalmente, eu gostaria de apresentar o time. Nós temos 2 alunos de pós-doc, o Vinícius e a Zaira. 4 não, agora são só 3 alunos de doutorado, o Guilherme, a Natália e a Rafaela. A Carolina já é doutora. 5 estudantes de mestrado, o Nicolas recém-ingressado e a Jennifer também. 3 estudantes de graduação, 2 geólogos e um geógrafo. Aqui também temos um geógrafo físico, um engenheiro ambiental, geógrafo, ecólogo. Aqui são geógrafos e geólogos. E uma pessoa que recentemente entrou no time, que é o Felipe, que é o nosso técnico de laboratório, é a pessoa que cuida dos nossos resultados e que sofre no dia a dia as dificuldades de operar o sistema. Eu gostaria muito de agradecer a todos eles
e também aos alunos ou aos estudantes que já passaram por esse grupo. E assim eu termino. Muito obrigado. Thank you. Right on time. Thank you, Didier. Thank you for such a good revision of your work and the state of the art, honestly, of what's going on in Brazil in terms of water isotopes and other tracers. So we are going to open the floor now to see if we have any questions from the audience. At some point, we have more than 40 people joining the meeting, so it's either just raise your hand or just let me know, jump in and ask any questions. Christian, just please go ahead. Switching on my camera. Hi Didier, thanks very much for Christian. the How talk. Are you doing? That was really great. I have a more general question. And I admit that I didn't get 100% of the Portuguese, so I apologize if you told us. But I'm very interested in the age dating techniques. Okay. You really have a vast experience. So what would you recommend? You know, dealing with complex aquifer systems, but we want to know a little bit about the time frame. So which tracer could you recommend? Because you said carbon-14 is highly uncertain. I guess you probably would aim at multiple traces, but what about the strontium? You know, so I'm at least talking about thousands of years, maybe not fossil millions, but tens of thousands of years old water. I'd be interested in picking your brain on that. Thanks. Yeah. Okay. I guess it's important to have a multiple approach. Why? If you don't know exactly where the well is taking the water, you probably may have some mixture in the well. So if you are able to use tritium, for example, as a first approach, to have an idea, okay, I have probably I have a fraction of young water mixing with old groundwater. If you use, for example, C14. C14 is interesting in volcanic aquifers because you don't have any carbonate and it's easy to reconstruct the age. Yeah, the multiple approach is my recommendation, at least to begin, because you don't know exactly. So now is under development the technique using argon-39 that is for water between recent and 4,000 years. So that's carbon-14 is not so good to determine because we don't know exactly the time or the concentration of or the activity of carbon-14 in the atmosphere at the moment of recharge. So you have a number of incertitudes using carbon-14. Fantastic. Also, Thanks. helium. I know that Ricardo did a lot of measurements using helium-3 tritium in Costa Rica. That also is possible, but you have always the uncertainty about the origin of helium-3 and no. Thanks very much, Lee. Yeah. Any so yeah, go ahead. In Brazil, there is no a receipt for dating groundwater, so yeah, it is complicated. I mean, we all went through that, right? So I guess the first screening is always tritium. Yeah. And you can get an idea, as Didier just mentioned, whether the waters are, you know, either younger than 60 years or older. That's it. And the natural activity of tritium is going to really low levels, and so the instruments are having a lot of hard time to get really good measurements. So I think tritium is
is dying little by a little bit by little bit. Tritium and helium, I think that's a really promising technique. I use it in Costa Rica, and it really constrains the edges way more than tritium alone. The problem is if you have volcanic aquifers, as we have across Latin America and the Caribbean as well in less degree, and then the helium coming from the mantle, or the helium coming from the crust is going to impact your results, and then you need to deal with those, and you need to be subtracting those compositions, and it gets really, really complicated. And then C14 is always you're always dealing with this dead carbon and other carbon sources that can actually impact your values. I mean, like, for example, I'm going to give you an example. I hear of water ages in Costa Rica from C14 of 3,000 years old. It's really, really hard for me to believe that the water is that old in Costa Rica. It could be, but you know, it's a tricky one. And then the most new ones, like Krypton 85, not many people is actually able to actually run it, and the technique has been improved quite a bit, but still we need. I think the last time I talked to Lou, one of the guys who has been developing this technique a lot, is like, I think he came down to a liter for Krypton 85, but only a few labs are actually running those measurements. Yeah. And then noble gases can give you recharge temperatures as well. So as Didier mentioned, I think the cocktail of different tracers, that's the best option to actually constrain groundwater ages in any region, honestly. Yeah, this is the problem with so the supposed to give us absolute residence time. Yeah. Argon 39, Krypton 81. You don't have too much lab doing that. So yeah. Roberto, you have a question. Please go ahead. An easy one, please. Sí, voy a hacer en español para que los que no hablan portugués. La trayectoria de Didier, muy bien hecha la presentación, súper consistente, Didier, por más que yo te conozca y conozca tu trabajo, al ver todo así arreglado, realmente es muy impresionante. Congratulaciones a ti y todos a tu grupo también, que es un grupo muy especial. La pregunta es más institucional, así, ¿cómo ves tú las acciones que podríamos hacer para fortalecer la cooperación sur-sur entre nosotros, entre isótopos o especialistas isotópicos acá de América Latina y Caribe? ¿Qué se podría hacer para fortalecer y para que podamos aprender uno con nosotros y hacer intercambios? Y bueno, un poco eso que estamos haciendo acá, pero quería escuchar. Yo creo que, bueno, hay múltiples acciones que se pueden hacer. La primera es tratar de convencer los gobiernos que hay necesidad de intercambio científico. Eso es lo más importante. Para eso hay los proyectos ARCAL o proyectos del organismo de energía atómica. La otra cosa es, yo sé que acá en Brasil hay mucha posibilidad de proyectos de intercambio. Justo ahora hay una llamada del CNPq para proyectos del grupo de Universidad de Montevideo. Yo hablé rápidamente con Ana María. Parece que es posible de tener plata para hacer intercambio. Si hay más gente que está interesada y que la universidad hace parte del grupo de Montevideo, podemos conversar. La fecha para proponer es hasta el final de abril, o sea, hay tiempo de pensar en algo y hay una plata buena. Nosotros podemos recibir los estudiantes acá en Brasil y también ir a los países.
el otro tema que es importante es, yo creo que esa iniciativa de Ricardo de crear ese grupo, de poner en cuenta eso, así como hay otros grupos como Ian Ball, que hace todo el tema de la cordillera y de las aguas altas, no con el foco en isótopos, pero un otro foco de tratar de poner gente sin mucha plata para que hable eh, en ese tipo de charla eso, que haga ese intercambio de experiencias para que todos podamos seguir adelante. Eso Bien, gracias. está un poco en tu cargo, porque como es del organismo federal acá en Brasil, es un poco como centro colaborativo del organismo de energía atómica, eso está un poco a cargo de gente que puede hacer eso. Nosotros por veces no tenemos tanto acceso a ese tipo de contacto o que se pueda hacer algo. No sé, Sí. tam, también hay, sí, hay muchos temas políticos que son complejos. Yo lo he estado visualizando de otra manera también, porque pues yo he pasado por todo ese mismo ciclo y yo creo que desde mi punto de vista yo visualicé que si no nos reunimos nosotros va a ser muy difícil que podamos unir todas las voluntades políticas, administrativas, Sí, los proyectos, las iniciativas del organismo son muy buenas, pero son limitadas. Y yo creo que esto que estamos haciendo de tener una serie de seminarios cada 2 meses para escuchar las voces de distintas personas, eh, digamos que algunos que están aquí en esta reunión hoy no participaron, pero la encuesta que hicimos para conocer cuál era el estado del arte de las prácticas, las necesidades y las oportunidades, y ahora lo que estamos haciendo de tratar de unir las bases de datos que se puedan para hacer un esfuerzo regional. Creo que yo personalmente pienso que esa es la ruta para poder fortalecer el intercambio, para ayudar a otros a avanzar, los grupos más avanzados que ayuden a los grupos menos avanzados eh, y compartir conocimiento. Hay muchas zonas que comparten similitudes climáticas, de tal manera que si yo analizo la composición en un país, posiblemente el que está al lado, la temática va a ser muy parecida. Entonces yo creo que esas iniciativas, como lo dijo Didier, que no tienen dinero, porque todo esto ha sido sin dinero, son sumamente valiosas y yo creo que en algún momento van a llamar la atención de organismos internacionales. Así que es una forma de hacerlo, creo yo. Muchos de nosotros que hemos estado acá hemos colaborado ad honorem, ad hoc, en muchas iniciativas, muestreos, análisis, tesistas, revisiones, ayudas, etcétera. Todo eso crea comunidad. Yo creo que es una comunidad muy fuerte, la comunidad de la hidrología isotópica de América Latina y el Caribe en este momento. Sí, Ricardo, te quería en ese sentido comentar dos cosas. La primera, que el paper que tú lideraste con muchos de nosotros, yo lo presenté de forma muy sintética en un encuentro latinoamericano de la IUGS, que es International Union for Geoscientists. La gente quedó muy, muy contenta, muy encantada. Entonces comenté un poco que se ha hecho eso con base en voluntarismo, encuestas, encuentros, y la gente quedó realmente muy impresionada. Y el otro que vamos a presentar, un poco fortalecer el asunto isotópico entre una asociación de los servicios geológicos de América Latina y Caribe, que se llama ASGMI, Asociación de Servicios Geológicos Sudamericanos, y incluye España y Portugal también. Y ahí vamos a tener un capítulo isotópico, ¿no? Y eso se fortalece a esas iniciativas que ustedes comentaron. Creo que es un camino bien interesante. Creo que Sí. estamos bien, en Sudamérica estamos bastante bien y si podemos llamar a nosotros como expertos, ¿no? Eso comentaba con Didier, que cuando tenemos un proyecto, preferimos siempre llamar gente de América Latina y Caribe
para que vengan como expertos a ayudarnos, porque eso se crean puentes, se crean vínculos muy importantes, porque los temas son parecidos, las dificultades y todo lo demás. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es muy distinto traer, por eso es la iniciativa del seminario. No hemos traído, digamos, nadie de fuera, no hemos llamado a nadie de Europa o Estados Unidos, no porque no queramos, porque obviamente hay expertos que podrían dar una charla y estarían muy encantados de dar una charla, pero la idea es escuchar las voces de la región, empoderar más a la región en el tema. Entonces, yo creo que esas son actividades que a largo plazo van a sumar bastante. Ok, bueno, si no hay ningún otro comentario al respecto, le agradecemos nuevamente a Didier por su tiempo y estaremos anunciando el próximo seminario, es en 2 meses y va a ser una compañera de Argentina. Entonces, en su momento voy a compartir el tema y el título para que estén atentos a eso. Gracias, Ricardo. Gustaría me disculpar por hablar en portugués, pero intenté de hacerlo con calma para que la gente pudiera comprender. Pero fue una iniciativa, hay que parabenizarlo por eso. No, no hay ningún problema, Didier. Yo creo que tenemos 3 idiomas en la región. La gente del Caribe, mucha habla inglés o francés inclusive. Tenemos que motivar un poco más esa participación. Tuvimos ya alguno de Jamaica, pero en la región también tenemos español y portugués. Así que yo creo que si le queremos dar más inclusión al seminario, hay que abrirnos a eso. Y sí se logra entender. Cuando las presentaciones están así, como usted la hizo hoy, todo en inglés, las diapositivas, pero luego su idioma natal, no hay ningún problema, creo. Yo quisiera, Ricardo, muchas gracias por venirnos. Adelante, Luis. Quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Didier por un tema tan interesante y sobre todo mostrarnos que consolidar un grupo le costó 25 años para lograr obtener toda esta información. Creo que los esfuerzos que están haciendo, especialmente tú, para aglutinar la cooperación entre los diferentes países de una manera muy generosa, porque pues sí tenemos evidencias de que así lo haces, pero los planteamientos que ustedes proponen creo que hay que seguirlos continuando, han dado frutos y creo que es el camino a seguir. Muchas gracias por tan importante tema que nos ha mostrado de diferentes acuíferos en Brasil y los diferentes estudios que se pueden lograr. Y efectivamente hay 2 formas de, una, que la información le llegue a las autoridades que toman las decisiones para que no se quede la información en nuestros archivos, y la otra, pues seguir con esta cooperación. Muchas gracias por el tema, doctor Didier, muchas gracias, Ricardo, por el seminario. Gracias, Luis, por la palabra. Muchas gracias por el comentario. Bueno, si no hay ningún otro comentario, yo sé que la gente tiene que ir a seguir en sus labores. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo próximamente en unos 2 meses. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buena tarde.